Muito bem, estamos aqui com o livro Um Vermelho Encarnado no Céu. Sim, é um livro maravilhoso de ufologia e espiritualidade, escrito por Pedro de Campos, por instruções do espírito Yeshua Ben-Nun. Aqui está o Pedro, vou colocar aqui um pouquinho do Pedro aqui para vocês. Uma olhada no Pedro. Muito bem. Um trabalho muito sério aqui. Pedro de Campos nasceu em São Paulo em 1950. Sua mãe é lituana e o pai, descendente de italianos e portugueses, é casado e tem 3 filhos. Formado em administração de empresas, é especialista em planejamento, contratos públicos e telecomunicações. Esteve em missão técnico-profissional na Itália por 2 anos, em empresa multinacional, e ajudou a trazer para o Brasil a tecnologia para a fabricação de aparelhos de telex, um avanço para a época. Conheceu o espiritismo por intermédio de sua mãe, que desde cedo ficou órfã, e por um período de 10 anos esteve interna em um colégio de freiras, onde via e conversava com os espíritos. Quando de lá saiu, sua mãe desenvolveu e aprimorou vários tipos de mediunidade depois de diversos cursos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Pedro é pesquisador e autodidata, conheceu o espiritismo em 1963 e com 13 anos de idade, tendo a partir daí participado de sessões práticas semanais no antigo Centro Espírita Ana Belhunas, e fundado por sua mãe. Com o decorrer dos anos, em razão dos estudos que realizou, desenvolveu a mediunidade intuitiva e inspirada, tornando-se um pensador da doutrina espírita. Recebeu treinamentos dos espíritos por alguns anos, produzindo 5 livros de poemas que serviram de exercício para o autor melhorar sua sintonia espiritual e aprimorar suas qualidades pessoais. Psicografou os livros Colônia Capela, A Outra Face de Adão e UFO, Fenômeno de Contato, do autor espiritual Yeshua Ben-Nun, obras consagradas no Brasil. Aí o Universo Profundo, Seres Inteligentes e Luzes no Céu, do Espírito Erasto, todos publicados pela Lumen Editorial. Com Um Vermelho Encarnado no Céu, que é esse livro aqui que está em mãos, Pedro de Campos novamente, sob a instrução do Espírito Yeshua Ben-Nun, nos oferece mais elementos para análise e compreensão deste assunto tão polêmico entre nós, a pluralidade dos mundos habitados e a existência dos seres extraterrestres. Bom, tem uma parte aqui, na introdução do livro, e vocês sabem, quando eu estou apresentando algum livro, eu dou alguns saltos para não deixar a coisa assim muito enfadonha. Na introdução, a parte que mais nos interessa aqui é a parte que leva ele a escrever esse livro em parceria com o mentor dele, na qual ele fala assim, ó: abri a porta da sala e saí, isso era numa madrugada. No jardim, olhei para o lado do vizinho, onde me parecia mais provável a queima de pneu. Ali não havia nenhuma fumaça. Virei o rosto para o lado contrário, não havia nada. Então aqui, ele começa a contar que já estava sentindo uma coisa estranha em casa, como se alguém tivesse preparado o ambiente para que ele tivesse condições de visualizar e se dar conta psiquicamente do que ia ver na madrugada. Isso era à noite, esse cheiro. Chega um determinado momento da introdução do livro que ele diz assim, ele já visualizando um vermelho no céu, por isso o nome do livro, Um Vermelho Encarnado no Céu. Num dado instante, aqui ele fala de um filme de câmera original, que ele era 1h29 da manhã, ele estava com uma Canon digital PC 1080 e uma PowerShot A400. Isso era horário de verão, ele comenta, e que ele tinha aquele equipamento em mãos. Aí num dado instante, né, o UFO se distanciou um pouco, se ele vendo lá da casa dele no céu, ficando longe. O motivo disso saberíamos em seguida. Nós estávamos na rota de descidas de aviões do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele estava lá da casa dele. A rota que ele estava avistando, que era a rota dos aviões do aeroporto de Guarulhos. Ele não mora em Guarulhos, tá? A casa dele fica ou em Mariporã ou na zona norte de São Paulo, pelo que eu entendi. Ou ficava na época, né? Aí, um avião comercial se aproximava ao longe. Rafael, que era o filho dele, disse, vê se dá para filmar isso. Ele falou para o filho, exclamei, no local em que estávamos, mesmo à noite, dá para ver bem a fuselagem dos aviões. Ele rapidamente alterou os controles da máquina e fez uma breve filmagem. Registrou
1 M08 de filme, 1mm08 de filme. No início do filme fica nítida a passagem de um avião de grande porte, com luzes e sons característicos, quase na linha vertical onde estávamos. Ele não se confunde com o UFO, que ficara mais distanciado e de tamanho menor. Na hora, calculamos que o avião passava uns 500 metros de altura, mas o nosso cálculo não estava certo. Conversando depois com o major do Exército, ficamos sabendo que os aviões passam ali a 200 metros de altura, não mais que isso. Mesmo à noite dá para ver bem a fuselagem dos aparelhos. Então tivemos de reconsiderar os cálculos. Na passagem do avião, o UFO se distanciara para uns 600 metros do solo. E parecia não se importar muito com o avião. Estou certo de que os pilotos e parte da tripulação poderiam ter visto o objeto. Após distanciar-se, não voltou mais à posição original, ficou lá em cima, estacionário nos céus. Algum tempo depois, fez um movimento lento e seguiu para o sudeste, como se fosse passar por baixo da ponta mais estendida do Cruzeiro do Sul. Então aumentou muito a velocidade e desapareceu de vista. Registramos a última foto às 2h41 da manhã. Aí no final da introdução, ele diz assim, já na página 15, ele fala assim, ó, depois dessa aparição, desse contato que não procurei, mas que fui procurado, o meu empenho pessoal na psicografia redobrou. Ao influxo do mentor espiritual, passei a narrar coisas fantásticas, em que vários fenômenos enigmáticos, como aquele vermelho encarnado no céu, de que fui testemunha, ficaram mais fáceis de serem interpretados. Mostro também nesse livro o trabalho sério de outros pesquisadores civis e militares, porque casos assim estão ocorrendo desde o término da Segunda Grande Guerra, e ninguém pode ficar alheio a eles. Os céticos e as pessoas espiritualizadas devem tomar ciência dos fatos e procurar decifrá-los. As aparições de naves e seres alienígenas, como também os eventos de abdução, têm todos sido fartamente testemunhados e serão vistos aqui em detalhes. Então ele vai citando aqui, né, que ele tem uma visão espírita da ufologia e que vai desenrolar os acontecimentos com essa base. Então ele coloca aqui também na introdução Metamorfoses em Guarulhos. Ele mostra aqui as fotos do alienígena de Guarulhos. Aqui ele cita a primeira foto, 3/2/2006, às 2h32 da manhã, depois outras 2h33 e outros às 2h36. Vai mostrando aqui. Aqui não dá para ver muita coisa, né? Aqui já dá para ver mais. São fotos que ele bateu. Aqui vai mostrando mais. Se vocês observarem, vai ganhando contorno de nave. 2h38 e assim vai. Ó, vocês observaram, ele vai se materializando, vai ganhando forma. Aí você pode falar assim, mas o que garante que não eram aeróbos? Os aeróbos são naves usadas por espíritos para se locomover, porque foi se materializando aos poucos. Então, isso com o tempo ele descobriu, porque os seres que estavam naquela nave o procuraram depois, tempos depois, para falar quem eram eles. Não eram espíritos. Ó, que tudo a nave se ganhando contorno. Já viu você vê isso no céu, gente? Não é impressionante? Eu já vi, tá? Desse jeito, por exemplo. Ver se tem mais. Não, não tem. São essas mesmo. Então, por hora, eu queria fazer essa apresentação, né? E de agora em diante nós vamos seguir até o fim desse livro. Tá? Como eu falei, a gente recebe livros de pessoas e aqui a gente apresenta esses livros com determinadas minúcias e detalhes. E se você tiver livros interessantes para que a gente fale, vamos trazer aqui para vocês e decodificá-los, tá bom? Todo mundo sabe que eu sou ufólogo também, de natureza esotérica, ufologia esotérica. Eu não sigo aquela ufologia relativamente científica, eu sigo a esotérica, porque eu acredito que ciência e espiritualidade devem andar assim, seria o certo. Tanto é que os seres que me contataram em 2010, me abduziram, os seres do planeta Canopus, o general Ciano, a general Cristina, os Ênfar, são seres do planeta Canopus. Eles, quando me procuraram e me contataram, falaram que precisavam,
ampliar a equipe que eles já tinham aqui na Terra, de tentar unir ciência e espiritualidade. Eles me deram alguns nomes de alguns encarnados, endereços, eu os procurei, essas pessoas existiam, elas têm um grupo na qual eu fui aceito, e estamos até hoje, esse grupo existe no mundo inteiro, e o nosso objetivo é procurar unir a ciência vibracional da ciência convencional. Não é fácil, tá? Porque a ciência convencional que dá abertura seria aquela não tão convencional assim, que é a quântica, que dá um pouco mais de credibilidade para os assuntos ufológicos. A ciência convencional é bem resistente, embora tenha pessoas no meio da ciência convencional que respeitam e acreditam, só não se expõem por uma questão de evitar retaliações no meio em que estão. Já o pessoal da física quântica tem mais coragem de se expressar e dar opiniões sobre isso sem receio de retaliações. Mas enfim, nessa playlist que vamos criar aqui, chamado Um Vermelho Encarnado, é a playlist, você vai encontrar todos os vídeos sobre esse livro que nós faremos, e depoimentos meus e de pessoas que contatamos e somos contatados com frequência por esses irmãos. Hoje em dia eu também tenho contato com seres de Sírios, por conta do professor Astar Sheran, a qual também canalizo. Aqui no canal vocês vão encontrar uma playlist com canalizações do Astar Sheran através de meu aparelho físico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês venham mergulhar com a gente nesta viagem maravilhosa. E aqui, atrás do livro, tem alguns questionamentos bem interessantes, na parte de trás. Tá? Diz assim, será que existe vida em outros mundos? As teorias atuais geralmente dizem que sim. O Espiritismo também afirma isso. Mas a ufologia mostra fatos vividos por pessoas que testemunharam o fenômeno UFO, e não hesita em dizer que a Terra está sendo visitada por extraterrestres. Não só visitada, como tem muitos que moram aqui, você, tá vendo esse vídeo, já passou por eles para lá e para cá e não percebeu que são extraterrestres, porque eles vivem como humanos normalmente. Eles têm documentos, eles têm profissão, eles têm casa normal e andam para baixo, para cima normal, vivem aí normalmente, tá bom? Eu já identifiquei alguns híbridos, que são pessoas em que o pai ou a mãe é humano e o outro pai ou mãe é extraterrestre. Eles nascem híbridos e às vezes eles não sabem que são híbridos. E alguns sabem. Uma vez eu encontrei com um, eu já fazia tempo que eu estava de olho. Esse rapaz é híbrido, tem as características que eu vou ensinar aqui para você identificar. E um dia eu chamei ele em particular e falei, você é híbrido, não adianta você negar. Ele olhou e falou, como você sabe? Aí eu falei, por causa disso e disso e disso, não fala para ninguém. E a gente conversou, eu perdi o contato com esse rapaz, conheci há alguns anos atrás, mas ele vivia entre os humanos normalmente. Né? Então, vai ser interessante você estudar. E se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, eu recomendo, tá? O Vermelho Encarnado no Céu. Você não vai se arrepender. Você que tenha interesse pela ufologia de linha esotérica, essa é a porta de entrada. Esse é o livro que é a porta de entrada para o assunto. Então, O Vermelho Encarnado no Céu. Tem outros muito bons, li praticamente todos os livros do Pedro. Você não vai se arrepender. Tá bom? Sou o professor Hernani. Desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.